Homilia diária. Olá, minha família de oração, salve, paz e que Deus o abençoe. Eu me chamo Giovanni Medeiros e vamos agora meditar a liturgia de hoje. Iniciemos com uma pequena oração. Ó Espírito Santo, fulgurante luz, quero a vossa caridade a iluminar o meu dia. Muitas vezes as trevas se apossam de minha alma e eu me deixo abater pela depressão. Eu quero irradiar a luz do vosso Espírito com a luminosidade de minha alma. Confesso que eu tenho me deixado levar por pensamentos negativos e que eles têm, aos poucos, ofuscado a luz de Deus. Vinde depressa, Senhor, iluminai o meu coração, irradiai a vossa luz em todo o meu ser, para que eu seja fagulha de vosso brilho a iluminar o mundo. Vinde, Espírito de luz, vinde, Espírito de luz. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda espécie de bondade, de justiça e de verdade. Efésios, capítulo 5, versículo 9. A primeira leitura de hoje foi do livro dos Atos dos Apóstolos. A realidade da primitiva igreja era mais complexa do que à primeira vista. Deixam perceber os resumos idealizados de Lucas. A primeira comunidade integrada grupos de crentes de diferentes culturas, com mentalidades e posições sociais muito diferentes. As queixas dos helenistas contra os hebreus são um claro exemplo das dificuldades e tensões que havia. Os apóstolos refletem e tomam decisões. Trata-se, em primeiro lugar, de um problema econômico. As viúvas de homens da diáspora que tinham vindo para Jerusalém os seus últimos dias estavam sem apoio familiar. Para prestar este apoio, surge um novo ministério na igreja, o dos diáconos. A alegria dos 7 homens de boa reputação é feita pela comunidade. Os apóstolos confiam-lhes o ministério pela imposição das mãos, gesto que simboliza a comunicação do Espírito e a associação e participação dos 7 eleitos no seu próprio ofício apostólico. De fato, os diáconos não só cuidarão do serviço das mesas, mas também se vão dedicar à pregação. Serão os casos de Estevão e também de Felipe. Já hoje no Evangelho de João, os discípulos estão na barca ao cair da noite. Tinham remado com esforço e lutado contra as dificuldades do momento, quando viram Jesus caminhar sobre as águas e se enchem de medo. O encontro com o Mestre fala-nos ultrapassar a angústia. As suas palavras, sou eu, não tenhais medo, dão-lhes confiança e também serenidade, porque eles reconhecem em Jesus a presença poderosa e salvífica de Deus. O seu mestre não é apenas o mestre que lhes mata a fome, mas é uma pessoa divina que vai ao seu encontro com amor. Ao reconhecerem a identidade de Jesus, os discípulos chegam à terra para onde iam. Jesus é o lugar da presença de Deus no meio dos homens. O seu rosto humano esconde o seu mistério e a sua identidade. Mas quem sabe ler na pessoa de Jesus a manifestação de um Deus que ama, torna-se seu discípulo e permanece unido a Ele, apesar da aura inacessível que envolve a sua pessoa. As cenas da multiplicação dos pães e da caminhada sobre as águas tornam-se epifânia de Cristo para os seus discípulos. Meditação. O texto na primeira leitura parece ofuscar os 4 indícios da primitiva comunidade que encontramos em vários resumos dos Atos dos Apóstolos. Mas Lucas ele é realista. Mesmo nas comunidades mais perfeitas, não faltam problemas, não faltam tensões. O que é preciso é enfrentá-los comunitariamente, para que não bloqueiem a comunidade e não atrapalhem a difusão do Evangelho. É o que fazem os apóstolos, dando exemplo de flexibilidade e também de sábia orientação da comunidade. Oxalá sempre se tivesse atuado assim ao longo da grande história da igreja.
e se possa atuar do mesmo modo no presente e também lá no futuro. O episódio evangélico descrito por João é mais um dos que preparam os discípulos para o mistério da morte e também da ressurreição de Jesus. Ao caminhar sobre as águas, Jesus prefigura a sua travessia vitoriosa através da morte, muitas vezes comparada na Sagrada Escritura no mar. Cercavam-me as ondas da morte, assustavam-me as torrentes destruidoras, os laços do abismo me comprimiam. Está em 2 Samuel capítulo 22, versículo 5. Cercaram-me as ondas da morte e as vagas destruidoras encheram de terror, envolveu-me os laços do abismo. Também está lá no Salmo 18, versículo 5. Soprando uma forte ventania, o lago começou a agitar-se. Versículo 18. Essas palavras prefiguram a paixão, a terrível tempestade que dispensará os discípulos. Mas Jesus, caminhando serenamente sobre o mar, dirige-se para a barca. Os discípulos assustam-se com a paixão e é o mesmo momento da ressurreição. Mas Jesus apresenta-se e diz-lhe: sou eu, não tenhais medo. Depois da paixão, Jesus ressuscitado também se apresenta aos discípulos dizendo: sou eu, a paz esteja convosco, não temais. João diz-nos que, tendo reconhecido Jesus, quiseram recebê-lo logo no barco, e o barco chegou imediatamente à terra para onde iam. Quando se aceita Jesus no seu mistério de morte e também de ressurreição, chegamos também a outra margem, encontramos a luz, encontramos a paz de Deus. Nós hoje temos que ter a seguinte convicção: nós somos chamados a ser profetas do amor e servidores da reconciliação. Na comunhão, mesmo para além dos conflitos e no perdão recíproco, queríamos mostrar que a fraternidade, porque os homens anseiam, é possível em Jesus Cristo. E dela, queríamos ser fiéis servidores. Nós não devemos, por isso, deixar-nos bloquear pelas dificuldades do diácono comunitário. É preciso ter coragem para começar, força e humildade para perseverar como pobres, como pequenos, segundo o Evangelho. Sede alegres na presença, fortes na tribulação, perseverantes na oração. Repito, sede alegres na esperança, fortes na tribulação e perseverantes na oração. Romanos capítulo 12, versículo 12, ou 1 João capítulo 4, versículo 16. Oração. Ó Senhor, eu quero hoje falar-te da minha comunidade, das tensões que muitas vezes surgem e das dificuldades em compô-las. Quando eu me sinto menos bem tratado por quem detém autoridade, facilmente eu me impacienteio, me revolto, mas quando me pertence mandar, também facilmente considero como insatisfeitos e também rebeldes aqueles que me criticam. Dai-me, Senhor, dai-me realmente a sabedoria dos 12, que escutam e sabem envolver toda a comunidade na solução das dificuldades e também nas tensões. Dá às nossas comunidades capacidade de escutar e de participação. Dai-nos todos criatividade suficiente para enfrentar e resolver com celeridade as normais dificuldades da minha vida comum. Que no meio das tempestades, jamais esquecemos que Tu estás presentes, juntos daqueles que estão reunidos em Teu nome. Amém. Amém, Senhor. Contemplação. O coração de Jesus é primeiro um lugar de refúgio, um lugar de segurança contra os inimigos da salvação. É preciso retirar-nos, diz Margarida Maria, para a chaga do Sagrado Coração, como o pobre viajante que procura um porto seguro onde se colocar ao abrigo dos escolhos e das tempestades do mar agitado do mundo, onde nós estamos expostos a um contínuo naufrágio. O coração adorável é um adorável retiro, onde vivemos ao abrigo de todas as tormentas.
É como uma forte inexpugnável contra assaltos do inimigo. É a fonte das graças divinas, a graça do divino amor. Qual é a fonte de onde brota? Qual é o canal que faz chegar até nós? Rezai ao coração adorável do Salvador, que depois de ter sido um sol divino, sempre brilhante e aquecer, fazendo crescer todas as virtudes e dissipando as trevas, os nevoeiros, seja para vós uma fonte de água viva. Considerai este sagrado coração no meio do nosso coração como a fonte das águas vivas para regar o jardim da nossa alma, onde as flores das virtudes estão todas murchas. Retribuí-lhes a sua beleza natural, a fim de que a vossa alma se torne o jardim das suas delícias. É uma fonte que tem prazer em derramar-se com abundância em favor dos seus amigos. É a fonte inesgotável de tudo aquilo que nós temos necessidade. Fonte de onde quanto mais se toma, mais há de a tomar, mais é abundante. Vamos buscar esta fonte, virtudes para a contemplação do coração de Jesus em todos os mistérios da sua vida. Amado e amada, vamos repetir hoje frequentemente e vamos viver a palavra que está lá hoje em João capítulo 6, versículo 20, que diz: sou eu, não tenhais medo. Sou eu, não tenhais medo. E que o vento sopre sobre sua vida e de todos nós, trazendo cada dia o aroma da paz. Que o fogo aqueça os nossos corações, deixando-os cheios de ternura. Que a palavra que sai dos nossos lábios e as que vestirem os nossos ouvidos levem e tragam o som de uma bênção. Que os próximos dias, sejam eles ensolarados ou até mesmo nubrados, permitam a passagem dos raios da luz divina em nossa vida, e que nós, iluminados e aquecidos pelo sol da justiça, sigamos por caminhos de retidão, que nossos passos sejam de fé, os nossos gestos sejam de paz, as nossas relações sejam de solidariedade e as nossas palavras sejam de amor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. E meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça, Deus ama muito, muito, muitíssimo você.